A Ti, Senhor, merecedor de toda a honra e toda a glória. Damos glórias a Ti, Pai, e nos rendemos nessa noite. Eu ergo as minhas mãos, Senhor Deus, e digo assim: Senhor, pode levar tudo, Senhor. Eu me rendo plenamente a Ti, Senhor, e tudo que eu tenho é Teu. A minha vida é Tua, Senhor, e estou aqui diante de Ti, diante da Tua igreja, Senhor Deus, diante da Tua palavra, Pai. Pai, com a Tua palavra que pode fazer a diferença essa noite na vida de todo aquele que crer, Senhor. Porque a Tua palavra é poder, Senhor Deus, mesmo na boca de um homem, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor Deus, essa noite, Senhor. Queremos que Tu seja honrado aqui através da vida de cada um, Senhor. Através da oração, da fé de cada um, Senhor Deus, da busca de cada um aqui, Senhor. Pai, se Tu tem liberdade, Senhor Deus, para agir aqui através do Teu Espírito, Senhor. Nos visitar assim quando o Teu povo, Senhor, fazia um sacrifício, oferecia algo a Ti e aguardava que Tu viesse, Senhor, e Tu vinha, Pai. Quando Tu aceitava o sacrifício, Tu vinha e se movia, Senhor, naquele lugar. Pai, queremos oferecer aqui a nossa adoração, nosso louvor, Senhor Deus, os nossos sentimentos, os nossos desejos, Pai, daquilo que temos planejado, Senhor Deus, para esse ano, toda a expectativa que temos, Senhor Deus, para esse novo ciclo, Senhor. Colocamos tudo diante do Teu altar, Senhor Deus, porque é o melhor lugar onde pode estar, Senhor. Agradecemos a Tua presença aqui, Espírito Santo. Agradecemos, Pai, por ouvir a nossa oração. Te agradecemos, Jesus, porque foste Tu, Senhor Deus, que nos deste livre acesso ao Pai, quando expiraste, Senhor Deus, na cruz do Calvário, Senhor Deus. E ali rompeu o véu que separava o homem do Pai. E hoje nós oramos porque cremos, Senhor Deus, que Tu ouves a nossa oração. Esperamos a resposta que há de vir de Ti também, Senhor. No formato, no tempo, Senhor Deus, da maneira em que Tu quiseres, Senhor. Louvado seja o Teu nome nessa noite, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, com aquilo que nós precisamos aqui, Senhor, e nos ajuda a enxergar as coisas que não temos conseguido ver, Senhor Deus, com os nossos olhos espirituais. Louvado seja o Teu nome por esse lugar aqui, Pai, por essa porta aberta, Senhor, onde tantos entram aqui, Senhor Deus, e podem ouvir da pureza da Tua palavra, Senhor Deus, e a palavra que transforma, que muda, Senhor Deus, destino, palavra que reorienta caminhos, Senhor, palavra que promove, Senhor Deus, milagres, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor Deus, e nos deleitamos com a Tua palavra, Senhor, e Te agradecemos. Muito obrigado, Pai, por essa noite, pela Tua presença, Senhor. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Pode sentar-se, por favor. Estamos dando continuidade às primícias desse ano, e esses cultos, e esse tempo de oração, esse tempo de louvor, a madrugada adentro, isso tudo é como que uma rede, né? uma teia, ou uma tela que se entremeia e constrói algo maior. Não é só uma mensagem, mas são todas as mensagens. Não é só um tempo, mas são esses 7 dias. Não é uma oração, mas é tudo que envolve esse tempo. As orações foram feitas para que fosse gerado esse momento aqui, para que Deus se agradasse desse tempo e recebesse e receba, se nós cremos, e há de receber o que nós temos para oferecer nessas primícias. Então são muitas coisas entremeadas, muitas coisas envolvidas. Importante todo aquele que puder participe de todas elas, todas quantas lhe for possível, tanto nos cultos, o tempo de oração e do tempo de adoração, que no tempo certo o Senhor há de nos mostrar que não foi em vão. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, tem alguém que nos visita hoje, primeira vez que
está aqui conosco, se tiver, por gentileza, levante a sua mão, para que a gente consiga te identificar. Glória a Deus, pessoal. Já quem não é membro é agregado, quem é agregado é amigo, né? Estamos todos juntos, então, nesse mesmo propósito, nessa mesma busca. Glória a Deus. Irmãos, quando nós pensamos em renovo, normalmente nós temos em mente uma planta, né? Renovo é o tema das primícias desse ano, né? E numa planta, para vir o renovo, por vezes a gente só precisa esperar a estação certa, né? Tem plantas que brotam no inverno, outras no verão, e se as condições estiverem adequadas, a gente não precisa fazer nada para ver um renovo numa planta, a gente só precisa esperar, né? Quando as condições estão adequadas, porque o próprio Deus provê isso, né? Quando Deus, no quarto dia da criação, colocou todos os astros em órbita e ordenou a órbita deles, e então Ele deu, a partir do quarto dia, o movimento da Terra, que é o movimento de um dia, o movimento da Terra ao redor do Sol, que é o movimento de um ano. Deus estabeleceu ali o tempo e as estações também. É o próprio Deus que provê essa mudança, e Ele que provê esses renovos. Mas quando as condições não estão exatamente alinhadas, precisa da intervenção humana. Assim como o homem não gerou o tempo, mas gerou o calendário, né? Teve uma intervenção humana ali, para que a gente pudesse nós nos movermos, né, em relação a algumas coisas e algumas datas, e temos, em função do calendário, as primícias agora, né? O calendário que nos dá a possibilidade de ingressar numa nova jornada agora, né, feito pelas mãos do homem. E precisa também, por vezes, a mão do homem para que haja o renovo. Às vezes a planta está com um cipó, um parasita enroscado, sufocando a planta, então precisa que o homem arranque. Por vezes a planta está seca, precisa que seja podado um galho para que o renovo venha. Por vezes precisa um enxerto, por vezes precisa um reposicionamento. Você precisa arrancar a planta do lugar onde ela está e colocar ela num outro lugar. Reposicionamento, essa é a palavra que eu tenho no meu coração já há alguns meses. Eu acredito que ela encaixa no que nós temos como tema dessas premissas. A pastora Alessandra, na oração dela, ela citou o reposicionamento, pediu, né, que sejam dias de reposicionamento, e ela citou também, né, que aquele que crê no Senhor, do seu interior rios de água viva brotarão. Também falou em broto. Então a gente está todo mundo aqui na mesma comunhão, o Espírito está agindo, né, nessa cadeia, ou nessa teia, enfim, que são esses dias que o Senhor está promovendo aqui. Mas reposicionamento é a palavra, o tema que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. E como conceito, reposicionamento nos fala que é posicionar mais uma vez, é como que uma segunda chance, né? Ainda dar um novo ponto de vista ou opinião sobre algo ou alguém, aqui saindo um pouco da botânica, né? Mas dentro do conceito ainda, né, um novo ponto de vista. E esse ajuste de posição, esse reposicionamento, ele serve para quê? Para fazer com que alguma coisa que deveria acontecer não está acontecendo. Então precisa esse reposicionamento, né? Então, num tempo de primícias também, tem um texto que é importante a gente trazer, né? O começo de todas as coisas, com o patriarca Abraão. Esse texto eu gostaria de ler com vocês em Gênesis capítulo 12. Abraão, o primeiro de uma geração, o patriarca da nação de Israel, encaixa nesse nosso conceito, nesse contexto de primícias. Gênesis 12, a gente vai ler os versos de 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz assim:
Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós louvamos ao teu nome, Senhor, pela verdade da tua escritura, Senhor. O legado que nos deixaste, Senhor, para que possamos ter a partir dessa palavra, Pai, uma instrução para o nosso dia a dia, um conceito ético, moral, Senhor, espiritual, Senhor Deus. A plenitude na tua palavra, Senhor Deus, para todos os âmbitos da nossa vida, Senhor. E nós cremos nela, e nós precisamos que o mesmo Espírito que inspirou os escritores dessa palavra seja o mesmo Espírito, tu, Espírito Santo, que está aqui no nosso meio, que nos ajude a entendê-la, Senhor. Tu és o autor, e tu és aquele que pode nos ensinar, Senhor Deus, a entendê-la, Senhor. E nós cremos em ti, Senhor. Por isso que estamos aqui, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, esses 3 primeiros versos, tem uma verdade central que diz que é a posição que Abraão precisa tomar a fim de que o propósito de Deus se cumpra nele, né? E esta é a afirmativa para a reflexão dessa noite. O que Abraão precisou fazer para que o propósito de Deus se cumprisse nele, e espelhado nisso, a gente pode procurar entender, Senhor, o que Deus quer de nós, para cumprir o propósito que Ele tem para conosco também. Então, para a gente entender que esse texto não é só um texto para Abraão, mas que ele cabe nas nossas vidas, nós vamos entender também que a Bíblia, ela traz alguns textos que ela tem uma vocação específica, né? O exemplo disso é um texto de Jeremias, no capítulo 1, verso 5, que ele diz assim, ó: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Esse texto Deus fala especificamente para o profeta Jeremias. Jeremias depois ali conversa com Deus, e não, Senhor, eu não sou, eu não posso, eu sou um menino, enfim, né? E ele tenta argumentar, porque ele entendeu que esse texto é específico para ele. É um texto que a Bíblia não me dá uma autoridade para que eu me aproprie dele e me entenda como um profeta. Porque então eu me aproprio do texto de profeta, eu me aproprio do texto de apóstolo, eu me aproprio de todos os textos, eu sou todas as coisas, às vezes sem ser. Então é um cuidado importante que a gente precisa ter quando a gente procura se apropriar de algum texto bíblico. Mas a palavra também nos fala de alguns textos que são genéricos, e eles nos indicam alguns padrões, e esses padrões, quando têm ações similares, as consequências também são similares. Provérbio 30 nos fala que o bater do nariz, o espremer do nariz produz sangue, o bater do leite produz manteiga. Ele fala de causa e consequência. E tem alguns textos que servem para nós entendermos que aquelas ações tomadas ali, se tomarmos as mesmas ações, é bem possível que os mesmos resultados aconteçam conosco também. E isso, e alguns textos, eles precisam ter alguns paralelos nas Escrituras. Sempre quando a gente procura algum ensinamento, alguma doutrina na Escritura, a gente precisa que o texto ele tenha ao menos mais 2 textos correlatos. E aqui nós temos esse recorte da história de Abraão, que é o princípio da jornada, né, que ele vai percorrer, e a promessa que ele recebe do Senhor não é uma promessa pessoal para ele, mas é uma promessa coletiva.
E ela diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é para ele, mas é através dele. E assim como Abraão então estava na sua terra, precisou sair, se despojar ou parar com as práticas que ele tinha naquele lugar, sair do meio da sua casa. Assim também foi com Moisés, que é um texto correlato, que também precisou sair para exercer o chamado, precisou sair do lugar onde estava, parar com as práticas que ele tinha junto dos egípcios e deixar a sua família. Ele fora criado pela filha de Faraó. E assim foi também com Jesus, que saiu da cidade onde fora criado, Nazaré, parou com os seus ofícios que ele tinha, também deixou de lado a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs, conforme diz a Escritura. Lembra o texto de João, que tenho eu contigo, mulher, para poder exercer aquele chamado, aquela razão pela qual ele veio existir. Assim foi com Abraão, assim foi com Moisés, assim foi com Jesus, e diante disso nós podemos crer que pode ser conosco também. O que tem de diferente é que os ministérios deles já foram cumpridos e os nossos ainda não. E não só não foram cumpridos, como muitos de nós talvez nem sabem qual que é o seu chamado vocacional. Essa é a notícia ruim. Sempre tem uma notícia ruim, mas tem uma pior ainda. A pior é que outros acham que sabem, mas não sabem, que é pior que não saber. Então que essa palavra dessa noite, pela palavra do Senhor, a gente possa encontrar algo que nos faça entender o propósito para as nossas vidas, como nos movimentarmos nele, para que o grande processo coletivo que Deus pretende fazer através de nós, Ele faça, porque nós somos passageiros. Muitos de nós vão passar um tempo mais breve, muitos já passaram, não estão mais aqui, muitos hão de vir que a gente nem conhece ainda. Nós somos passageiros, mas o propósito é um propósito amplo e pleno, desde o começo de todas as coisas até se cumprirem todas as coisas. Nós somos só alguém que pode ou não contribuir para isso, conforme nós entendemos aquilo que precisarmos fazer. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Primeiro, nós temos que ter sempre em mente que o reposicionamento é para que se cumpra o propósito coletivo do Senhor, e não o propósito individual, que é algo que se agrega. Então, para mudarmos, e se precisarmos desse reposicionamento, a gente precisa saber algumas coisas. Será que preciso mesmo mudar? Será que eu preciso mesmo reposicionar algumas coisas na minha vida? E quando a gente busca saber para onde vai, aí a gente traz um exemplo. Se tu colocar um destino no GPS, para onde você vai chegar, ele vai te pedir onde que você está, para ele poder traçar uma rota. Então, primeiro a gente precisa saber onde que está. Talvez a gente não saiba ainda como que a gente vai trilhar essa jornada, mas é mais fácil saber onde está do que para onde vai. Isso é necessário. O ponto de partida. E aí a gente tem uma primeira reflexão, né? Onde que eu estou hoje? Como é que está a minha situação? Estou parado? Estou andando? Estou na rota? Estou tentando achar ainda o caminho? E a gente tem um outro exemplo também numa competição esportiva, numa corrida, por exemplo, a corrida de 100 metros, que é onde vai se saber qual que é o homem mais rápido do mundo. O primeiro sinal é para se tomar uma posição. E aí o segundo sinal, então, é para se entrar na corrida. Talvez a gente precise ainda do primeiro sinal, irmãos. Mas o Senhor nos dá esses sinais. Se a gente saiu mal, se o corredor saiu mal, ele vai ter que tomar posições dos outros até chegar na frente, vai ter que se reposicionar. Se reposicionar não é mudar o propósito, irmãos. Na verdade é reconhecer o lugar que ali se está, para assim poder caminhar em direção ao propósito.
E aí a gente se pergunta, então, tudo bem, eu estou fazendo algumas coisas da minha vida. E essas coisas eu penso que são importantes. Até, por vezes, tem algum resultado. Será que eu preciso mesmo tomar uma nova posição? Tá bom assim? E como a gente pode avaliar se precisa tomar uma posição? Quando algumas coisas que nós tínhamos por certeza, nós começamos a questioná-las. Quando algumas práticas que nós fazíamos, que nós tínhamos antes, que fazíamos de uma maneira fácil, agora a gente já não tem mais o mesmo ânimo para fazer. E quando algum vigor que nós tínhamos, parece que já está se esgotando. Esse é um indício forte de que a gente precisa se reposicionar naquilo que a gente está fazendo. Tem uma experiência que as crianças fazem na escola, eu acredito que talvez quase todos nós temos feito, que era colocar uns grãozinhos de feijão num algodão, colocava num potinho de iogurte, né, e colocava um pouquinho d'água. E aí a gente esperava um tempo, e aquele feijão brotava ou não, né? E aquele feijãozinho ia brotando. Se você se lembra ainda, na época da aula, a professora ensinou que o grãozinho quando se abre são os cotilédones, né? Feijão é uma dicotiledônia, me lembro disso. Então ele abre o grãozinho e o broto vai surgindo no meio. E o broto vai crescendo, sem a terra. Ele vai extraindo o vigor do próprio feijão. Então, dos próprios grãozinhos, né? Os cotilédones. E o feijão vai se consumindo. E o broto vem bonito. Mas ele mesmo produzindo a energia para ele viver. Ele não consegue buscar do algodão, ele busca da água. Mas ele vai crescendo até um determinado momento que se esgota, murcha, toda a energia daqueles grãozinhos vai. E o broto não tem mais de onde puxar energia. E aí, ou ele morre, se a gente está só fazendo uma experiência, né? Se nossos filhos estão só fazendo uma experiência só para ganhar nota da professora, beleza, a experiência já valeu, ganhou a nota, mostrou lá, pode deixar o feijão morrer. Mas se quiser que aquele feijão floresça, seja alimento e produza novas sementes, precisa tirar do algodão e colocar na terra. Precisa reposicionar. E aí a gente precisa avaliar as coisas que a gente está fazendo. Isso que eu estou fazendo já está se esgotando. Será que era só isso mesmo? Será que já se cumpriu o tempo? Então tá bom. Mas se eu vejo algum valor nisso, eu preciso promover um movimento. Eu preciso levar esse feijão para a terra. Irmãos, talvez vocês conheçam algumas pessoas que congregou contigo, que você conhecia da igreja e alguém que talvez se empenhasse na obra, tinha amor por fazer as coisas que faziam, mas hoje não tem mais, hoje nem na igreja não vai mais, e hoje nem quer mais ir na igreja. Não sei se você conhece alguém, eu conheço uma porção de gente, sabe? Seguramente essas pessoas, a energia que elas aplicavam ali, estava sendo da forma errada. Elas se esgotaram seus recursos e não conseguiram fazer um remanejo. Não conseguiram fazer esse reposicionamento. Talvez não conseguiram, ou talvez não quiseram. Se não quiseram, sofrem o dano por causa disso. Se não conseguiram, talvez alguns de nós tenham culpa nisso também, por não ter ajudado. Mas o que nós precisamos ter para nós é que nós não precisamos deixar que isso aconteça. Quando alguma coisa em nós está se esgotando, é necessário promover um reposicionamento. E aí a gente traz outra questão do texto. Tem alguma virtude em ti que tu acha que está se perdendo? Alguma força se deteriorando? Algum ânimo se esgotando?
E eu trago outra questão: aquilo que você acredita fazer e está fazendo, não, isso aqui está legal, está bacana, você acha que tem espaço para crescer mais e pode melhorar? Então isso também pode ser um indício de que, se você não se reposicionar, isso logo vai se esgotar. Então será necessário entrar no processo, e esse processo é o de cumprimento de um propósito maior. Esse propósito não tem a ver com conversão, né? Porque na conversão nós alcançamos a graça da salvação e não precisamos fazer nada, nós recebemos isso. Mas para um propósito definido pelo Senhor para as nossas vidas, exige sim um esforço. Irmãos, muitos são salvos, mas não cumprem o propósito nenhum em favor do reino. E o propósito é coletivo. Quando Deus chama Abraão, ele disse: serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está falando para Abraão, Deus está ensinando o evangelho para Abraão. O evangelho nós conhecemos do Novo Testamento, né? Os 4 evangelistas, o anúncio das boas novas. Mas aqui Deus vai falar para Abraão: olha, da tua descendência vai vir que todas as famílias da terra vão ser abençoadas por ele. Gálatas 3:8, olha o que o apóstolo Paulo escreveu: ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Deus pregou, Deus ensinou sobre o evangelho para Abraão. E o salmista, quando Deus fala para ele: olha, todas as famílias serão abençoadas por ti, o salmista, no Salmo 146, ele acrescenta: o órfão, a viúva e o estrangeiro, isso é, toda a terra seria abençoada pelo descendente de Abraão. Abraão, quando orava a Deus, ele não pedia um descendente para que abençoasse a terra. Ele orava a Deus e dizia: Senhor, eu não tenho filhos, eu tenho muitas posses, e eu vou morrer daqui a um tempo, o meu servo, o meu braço direito, meu homem de confiança vai morrer, e tudo que eu tenho vai ficar para o filho do meu servo. A lástima de Abraão é que ele olhava para um filho como um herdeiro, mas Deus ensinava para ele que o filho é a herança. A herança é o que se tem de maior valor. E Abraão precisou entender isso quando ele entrou no processo da caminhada, porque até então ele não entendia. Isso precisa estar bem claro: o propósito de Deus nos chama não é algo pessoal, não somente para nos livrarmos do inferno, mas para cumprir um propósito maior para todo o reino. E a promessa de bênção para toda a terra inclui o que Deus preparou para Abraão. E aqui, quando nós nos envolvemos no propósito maior, inclui também as bênçãos individuais que o Senhor vai nos alcançar. Qual que é o nosso foco? As bênçãos individuais? Não. A nosso foco é cumprir o propósito pleno que Deus tem, onde outras pessoas sejam beneficiadas, onde as outras gerações que nós nem veremos também sejam beneficiadas. Isso é o que precisa mover o nosso coração, e onde nós devemos aplicar todas as nossas forças. E eu procuro tentar imaginar a conversa de Deus com Abraão, quando Deus disse: olha, eu farei de ti uma grande nação. E Abraão: beleza, vou ter muitos filhos, muitos herdeiros para todos os meus bens. E aí ele fala: eu abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. E Abraão, no entendimento humano dele, né, olha, está ficando bom, eu vou ser célebre entre os homens. E aí Deus assim fala: tu serás uma bênção. E Abraão: então vou ser o cara. E aí Deus fala ainda: eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí Abraão pensa: cara, não preciso mais de nada agora, tá bom, vamos parar por aqui, se melhorar estraga, até aqui está ótimo. E aí Deus ainda diz: e esse que Deus diz, ele fala assim: olha, tudo culmina aqui, tudo isso que eu estava te falando agora são só algumas coisas, mas o que importa está aqui. E através de ti
através da tua descendência virá o Salvador de toda a humanidade. Esse é o evangelho que Paulo escreveu aos Gálatas, que foi pregado a Abraão. E essa é a frase: não é por nós, não é para nós, mas é através de nós. E o que Abraão precisa fazer? Ele precisa começar obedecendo. Ele precisa entrar no processo. E aí então ele precisa viver o propósito. E aí, para que a gente viva esse propósito, eu penso que a gente precisa conhecer ao menos 3 coisas. A primeira delas, nós sabemos que o propósito, ele é coletivo, né? Ele é muito maior do que algo só para nós. E é isso que a gente viu até agora, né? E a gente vai seguir nesses tópicos, mas ainda antes, quero pedir para Valentina, para Henrique, para alguém cantar um louvor. Que se a gente entendeu que tudo que a gente tem, ou todo o propósito, ou tudo que o Senhor nos alcança, ele não é para nós, ele é para um processo maior. Esse tudo que nós temos, as nossas virtudes, inclusive os recursos financeiros que o Senhor nos alcança, não são para nós, são para um propósito maior. Eles estão conosco, mas eles não são nossos. Se você entendeu isso até aqui, a gente abre esse momento da oferta. Eu quero te só citar mais uma referência antes que você faça a tua oferta, do texto do Êxodo 25, verso 2, que diz assim, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, deles tomareis a oferta alçada. Um coração voluntário. Irmãos, quando eles estavam fazendo o tabernáculo, ainda não havia o tabernáculo. Deus havia dito, olha, faça um tabernáculo que é o lugar onde eu vou estar no meio do meu povo. Então Moisés pediu para que os homens trouxessem as ofertas, e os homens levavam as ofertas. E foram levando até um tempo que não precisava mais. O livro do Êxodo nos fala que essas ofertas, todas elas, Deus deu instruções. E aí depois do capítulo 25 do Êxodo, vai mais uma série de capítulos, Deus mostrando mesmo como que Ele queria que fizesse as coisas, como que aquelas ofertas deveriam ser usadas. Ele disse, olha, as pedras preciosas você usa no éfode sacerdotal, os animais você leva para sacrifício tal e tal hora, né? Enfim, o ouro você vai bater e vai fazer tal utensílio, a madeira você vai fazer tal coisa, de tal forma, de tal tamanho. E essa verdade nós precisamos criar, nós precisamos entender ou acreditar que as nossas ofertas, elas vêm para a casa do Senhor, e o pastor e a tesouraria da igreja tem esse entendimento de que eles precisam que Deus diga a eles como que essa oferta deva ser usada na plenitude. Se nós cremos nisso, e se nós cremos que tudo que nós temos não é nosso, mas é do Senhor, e o nosso coração é voluntário, então nós estamos aptos para fazermos a nossa oferta. Amém? Valentina, por gentileza.
Irmãos, quando o tabernáculo ficou pronto e a glória de Deus se manifestou naquele lugar, as pessoas iam até lá, e aquelas pessoas que fizeram a sua oferta se alegravam e diziam assim: olha, eu tenho parte nisso. Deus está manifestando a glória dele aqui, porque o tabernáculo foi feito porque eu contribuí aqui. Mas tinha outras pessoas que estavam ali também e viam a manifestação da glória do Senhor, e seu coração se entristecia, porque elas não tinham tido parte naquilo, elas não tinham entendido o que Deus estava fazendo com as ofertas delas. Sabe, irmãos, a gente não vê muitas coisas, né? A gente não vê muitas coisas que acontecem aqui, muitas coisas que são feitas em alguns ministérios, e daí parece que se não aparece, não está sendo feito, né? Mas no momento onde se conclui, né, algo, né, que foi feito ali, movido por corações voluntários, a glória do Senhor se manifesta. Às vezes a glória do Senhor se manifesta lá na casa de alguém que estava com fome, que tu nem sabe quem é, talvez tu nunca venha conhecer. Às vezes a glória do Senhor se manifesta numa criança na escolinha ali, que a gente nem sabe o que está acontecendo ali em cima às vezes. Às vezes uma palavra que tu leva para alguém, algo que tu faz, algo que tu alcança para alguém, numa sinaleira, ou enfim, né? Deus move tantas coisas, e se a gente acreditar, irmãos, que o que a gente tem não é nosso, então a gente vai começar a ter mais parte nisso. Louvado seja Deus. O pastor Célio me falava que nesse tempo de primícia ele recebeu uma oferta. Essa oferta é de maior pureza que ele recebeu, né? De duas menininhas pequenininhas que ficaram um tempo ali preparando alguma coisa para alcançar para o Senhor, para o pastor, como primícia, né? Na pureza do coração da Bela e da Maia, sabe, moveu o coração do pastor. E a gente entende assim também que uma coisa movimenta a outra, né? Quando há um desprendimento, quando há uma pureza, quando há uma simplicidade num ato, né, isso é como uma granada que explode e dá estilhaços em muita gente, né? É importante a gente procurar entender essas coisas também, aquilo que os nossos olhos não veem. Irmãos, estão voltando o texto. Então, para viver o propósito, esse propósito de Deus, esse propósito que é maior do que a gente imagina, que vai além da gente, sabe, a gente precisa conhecer ou entender ao menos 3 coisas. E a primeira delas é entender o que Deus está falando. Entender o que Deus está falando. Olha como foi voltando ao texto de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. O pai de Abraão começou uma jornada para Canaã, e eles foram até Arã, e aí o pai de Abraão morreu, e eles ficaram ali, e Deus chegou e falou para ele: ó, vai para esse lugar, né? Deixa esse pessoal que ficou aí, sai do meio deles e vai para essa terra que eu ia te mostrar. Mas essa era a mesma terra que o pai dele já estava indo. Então a jornada não começou por ele. E aqui a gente percebe uma coisa importante, cara, que para a gente se envolver em alguma coisa, né, que a gente entenda que Deus está falando ali, a gente não precisa ser o líder do negócio, não precisa ser o encarregado, não precisa ser o chefe daquele negócio ali, sabe? Se a revelação que gerou aquele propósito, ela não foi para nós, sabe? Não precisa, não tem problema, não precisa, sabe, que seja para mim, né, a revelação de um propósito para que eu possa me envolver nele, né? Eu posso perfeitamente seguir alguém que o Senhor já indicou o caminho, entrar na jornada que alguém já está trilhando. Eu não preciso exercer a primazia. A Bíblia nos fala de um homem, na terceira carta de João, ele fala de um homem chamado Diótrefes.
E João escrevia a carta para aquele povo, e Diótrefes, ele queria a primazia, ele exercia a primazia. Ele se achava o mais importante de todos. E ele não permitia que as palavras do apóstolo chegassem até as pessoas. Não precisa exercer a primazia, irmãos. Não precisa ser o primeiro para se envolver numa jornada. A Bíblia nos fala também de André, o irmão de Pedro. André foi o primeiro discípulo que se encontrou com Jesus. Foi ele quem apresentou Pedro para Jesus. André foi aquele que, na multiplicação dos pães e dos peixes, foi ele que, olha, aqui tem um guri que tem pães e peixes, né? E levou diante de Jesus. Ele teve ações importantes junto aos apóstolos, mas ele não se importou. E mesmo tendo apresentado Pedro teve uma relevância no ministério, uma ação de liderança. André pouco se importava com isso, mas ele estava ali, ele fazia o que tinha para fazer. Ele estava entre os 12 e ele se envolvia. Não precisa, irmãos, que algo venha diretamente a nós. Tive uma revelação, uma visão, não sei o que do Senhor. Não precisa, a gente precisa crer e entender quem carrega algo do Senhor. Bom, eu posso aqui então promover algo junto. Eu posso ser um segundo, ou um terceiro, ou enfim. Eu posso entrar nessa fileira, para que esse propósito também se cumpra. Mas outra coisa que esse texto nos ensina, ó, sai da tua terra, diz o texto. Isso nos fala de reposicionamento. Eu tive um colega de trabalho, e eu acho que já citei isso num outro momento, mas cabe nesse texto. A gente está falando de reposicionamento, de sair do lugar. E esse meu colega de trabalho, ele era, não me lembro se supervisor, coordenador, enfim, ele assistia vendedores, né? Acompanhava vendedores. E eu trabalhava interno na empresa, e ele viajava, e na volta a gente sempre conversava. Eu trabalhava, fazia faturamento e financeiro, e eu lembro um dia ele me contando, né? Ele disse, olha, eu estava falando com a vendedora tal, e aí a gente começou a conversar, e eu comecei a falar de Jesus para ela, e aí o tempo acabou se estendendo, e eu fiquei ali aquele dia, nem fui fazer as outras coisas. E eu falei para ele, não, mas a empresa não te paga para falar de Jesus, a empresa te paga para te assistir os vendedores. E ele me falou assim, olha, se a empresa onde eu trabalho, sabe, não permitir que eu fale de Jesus, então não serve para mim. E eu falei para ele, então pede as contas, ele tem o dia inteiro livre para falar de Jesus. Passou pouco tempo, ele saiu da empresa, ele e a esposa foram até Ijuí, Panambi, não me lembro, tem um seminário da Igreja Batista, ficaram internados lá, ficaram, não sei se são 3, 4 anos, quanto tempo que é lá, e isso faz uns 20 anos mais ou menos, e hoje eles ainda são pastores de uma igreja na região metropolitana de Porto Alegre ali. Ele precisou se reposicionar, aquilo que o lugar onde ele estava podia dar muitas condições e muita coisa para ele, mas havia um propósito maior. Ele é um pastor na vida dele, e ele tinha essa ânsia, esse desejo, ele falava de Jesus para as pessoas, mas ele estava no lugar errado, e por consequência a coisa certa que ele fazia também era errada. Precisou de um reposicionamento. E olha o que o texto continua nos falando, ainda uma outra coisa que a gente pode aprender do texto, ó. Sai da tua parentela e da casa do teu pai. Aqui o Senhor diz, olha, as mudanças precisam ser mais profundas. Agora tem laços de afeto que tu precisa começar a romper também. Não é dar tchau para os amigos, agora começa a romper com a família. É um pouco mais apertado, o funil está ficando menor. E esses laços de afeto, por vezes eles nos atrapalham, por vezes não, né? Por vezes nos atrapalham um pouco, por vezes não. Eu anotei alguma coisa aqui, e agora estou com receio para falar. Estamos lá em casa, umas caixas, com os trabalhinhos que as crianças fizeram, que os filhos fizeram quando elas eram crianças ainda, né? Tem desde o prézinho. Então tem umas caixas enormes, né?
E aí quando a gente fez algumas mudanças, já fizemos algumas mudanças, né? A gente sempre tem que levar aquelas caixas, né? E aí depende do lugar onde a gente chega, a gente tem que achar um lugar para colocar aquelas caixas, né? E a gente tem um carinho por aquilo, enfim, né? Só que por vezes aquilo é quase que um atrapalho, ninguém abre aquelas caixas. Se me perguntar onde é que elas estão, agora eu não vou saber. A mãe das crianças vai saber, né? Eu não, até porque foi ela que achou o lugar para colocar, né? Mas eu não vou saber. Então tudo bem, até então não está atrapalhando, né? Mas a gente, se teve um apego por algumas coisas, a gente nem sabe mais por que tem, mas a gente não quer jogar fora, não quer largar. Sem falar das xicrinhas, né? Papai te ama, mamãe te ama, daí quebra a asinha da xícara, aí tu não quer jogar fora, aí tem que achar uma plantinha para colocar dentro, aí tem que achar um lugar para colocar, porque a xícara, né, era quando a criança estava na escola. E a gente vai guardando essas coisas, né? Se não atrapalha, tudo bem. Por favor, não vou chegar em casa e jogar fora as caixas com os trabalhinhos das crianças, senão amanhã eu não venho no culto, né? E a gente já sabe o que aconteceu. Mas essas coisas, sabe, a gente se apega a algumas coisas. E por vezes, elas não contribuem muita coisa, né? Então, escanear tudo os trabalhinhos, deixa no computador e dispensa a caixa, né? Mas não dá, não é a mesma coisa. Mas esses pequenos apegos, sabe? Quando tu vai fazer uma mudança, às vezes ele pode se tornar um atrapalho. Se tu for morar num lugar menor e tu já não tem espaço para todas as coisas, né? E nós passamos por uma situação assim, ia liberar a casa, e quando a gente entregou outra casa e chegamos, a casa não estava liberada, a gente não tinha onde ficar, e tinha mudança, e tinha que deixar um monte de coisa espalhada. Então, às vezes, coisas pequenas, era melhor que a gente não tivesse apego por elas. E Abraão também tinha apego por algumas coisas. E a gente vai ver o que o Senhor nos ensina disso para me sair dessa enrascada também. Olha só. A gente falou da mãe, né? A mãe sabe o lugar das coisas e guarda as coisas assim. E a figura da mãe é o maior vínculo afetivo que qualquer pessoa possa ter. Com a figura da mãe, né? A figura da mãe, ela é o arquétipo mais forte, assim, do ser humano, né? O arquétipo é alguma coisa, às vezes uma construção mental, né, que ela passa a ser referência para todas as outras coisas que se assemelham, né? Então, quando se pensa em cuidado, se pensa na mãe. Quando se pensa em carinho, se pensa na mãe. Porque o bebê, o primeiro contato que ele tem é com a mãe. O primeiro cuidado que ele tem é no ventre da mãe. Ali ele tem alimento, ali ele tem calor, né? Ali ele está protegido, ali ele ouve a voz da mãe. Tudo de bom é ali. Então, isso vai sendo firmado na mente de todas as pessoas. E pode falar de todo mundo, só não xingue a mãe, né? A mãe tem essa prerrogativa. Mas essa figura da mãe e esse vínculo afetivo, ele também foi usado pela religião, né? E usando a figura da mãe do Salvador, por ser mãe, parece dar uma importância a ela igual ou talvez maior do que a do próprio Salvador. Então a religião também usa essas coisas. Eles não são bobos, né? Eles também usam, conhecem a mente humana, né? E se a gente não se cuidar, a gente acaba vacilando numa dessas, né? Então não se tira não se tira o valor, virtude nenhuma da mãe, mas ela, ou da mãe de Jesus, né? Falando aqui também, mas ela tem o lugar dela, e esse lugar não é o mesmo lugar de Salvador. Então esse ícone, né, ele acaba afetando também os laços de família, e era assim também com Abraão. Ele vinha de uma família idólatra, e os seus ídolos, e os ídolos que cultuavam também, os ídolos normalmente eram semelhanças de animais ou de pessoas, né, esculpido pelas mãos dos homens. E aqui Deus ensina a Abraão: rompa com os vínculos afetivos. Em outras palavras também, essa idolatria, né, porque o pai dele era idólatra, a família dele é idólatra, agora já não cabe mais nessa nova jornada, né? Há algo
maior para te fazer, há um lugar que você precisa entrar nesse reposicionamento, e essas coisas não cabem mais ali. E outro ponto que nós podemos olhar aqui, ainda dentro desse texto: em ti serão benditas todas as nações. E aqui é para afirmar, né, que o propósito era coletivo, em favor do reino, e ele só fazia parte, mas ele não era o principal. Outra coisa que eu acredito que nós precisamos reconhecer, além de saber o que Deus está falando, é reconhecer uma virtude pessoal. O Senhor colocou algo em nós que nos capacita a fazer aquilo que Ele determinou para que nós venhamos a fazer. Deus não vai exigir que alguém toque um instrumento se Ele não deu aquele dom. Por mais que a pessoa possa buscar aperfeiçoar a sua técnica e até tocar alguma coisa, mas vai faltar o feeling, vai faltar o sentimento, vai faltar o dom, sabe? E ela pode tocar por um tempo, mas jamais vai seguir um ministério, ou quem sabe uma carreira musical. Então Deus, Ele dá algo de acordo com a proposta que Ele tem para que a gente viva, e a gente precisa reconhecer essa virtude. Isso sim é pessoal. O propósito é maior, mas existe uma virtude pessoal para que a gente faça se cumprir parte daquele propósito. Nós nascemos com um propósito definido, e se nós ainda não reconhecemos, nós corremos o risco de viver uma vida inteira em vão, somente nos cuidando para não vacilar, para não ir para o inferno, mas sem nenhuma contribuição para o reino ou para as outras gerações. Então as nossas forças todas devem ser aplicadas em reconhecer as nossas virtudes. O que eu tenho, o que eu carrego, e a partir daí também eu vou saber como que eu posso começar a usar isso. Olha só, eu trago um outro exemplo da vivência, né? Das andanças da vida. Eu conheci uma pregadora, ela era bispa de uma igreja, talvez a maior igreja da cidade, uma cidade de 500 mil de habitantes, 2 Passos Fundo e meio, mais ou menos. E ela, certa vez ela falou assim: olha, uma vez eu comecei a fazer aula de música e eu queria cantar. E aí alguém chegou e me falou: por que tu quer cantar, né? Tu prega também. E ela disse: puxa, olha só, quando tu está querendo fazer alguma coisa, se envolver com alguma coisa, aprender algo, vem alguém e te joga um balde de água fria, né? E às vezes alguém que tu mais espere um incentivo, ele vem e te joga um balde de água fria. Daí ela falou assim: olha, eu demorei para perceber que essa minha amiga, ela não estava me desestimulando, né, naquilo que eu buscava, mas ela estava me reposicionando para o meu ministério. Eu sou uma pregadora da palavra. Sabe, às vezes a gente não reconhece algo em nós, e a gente precisa que alguém nos diga algo. Então a gente precisa estar atento às coisas que os outros têm para nos dizer, não para cuidar da nossa reputação, para que falem bem de mim. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos ter sim um bom nome, e é importante ter um bom nome, mas a reputação por si só, ela pode ser comprada. Eu posso vender uma imagem que eu sou um bom pastor, sem ser, e você pode acreditar. Então não é nessa condição de reputação que a gente precisa ouvir o que as pessoas têm para falar de nós. Nós precisamos ouvir o que elas têm para falar de nós, não para os outros, mas para nós mesmos. Se alguém te falar alguma coisa sobre você, preste atenção. Essa pessoa pode estar te ajudando a te reposicionar, ou te colocar num lugar que você ainda não está enxergando. E ainda, se essa pessoa vier te falar uma coisa que você não quer ouvir, que você discorda e você acha que não é, e bate o pé e diz: não é assim, preste mais atenção ainda, porque é bem provável, né, que você, ao ouvindo e tomando uma nova postura, algo mude de uma forma grandiosa na tua vida.
Às vezes, do nosso ponto de vista, a gente não consegue ver coisas que os outros conseguem ver. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Aceite a correção de alguém. A Bíblia nos fala que quando nós quando nós instruímos um sábio, o sábio ele se torna mais sábio ainda. Mas quando a gente se envolve em instruir um tolo, a gente vai criar confusão para nós mesmos, vai criar inimigos. Então, se alguém te contrariar, se alguém te disser que não é bem assim isso que você está fazendo, seja sábio, pegue isso para ti e acrescente nas coisas que tu precisa aprender e crescer nesse ministério coletivo, nesse ministério, nesse propósito maior. Temos que desejo não é vocação, não é aquilo que tu acha bacana, que tu gostaria de fazer, que é aquilo que tu foi chamado para fazer. Irmãos, além de ouvir o que Deus está falando, além de reconhecer uma virtude pessoal, a gente precisa também tomar uma ação em direção ao propósito. Sai da tua terra e vai para o lugar onde vou te mostrar. Reposição. E para fazer esse movimento, precisa da tua iniciativa, precisa da tua ação. Você precisa quebrar os vínculos, abandonar o teu conforto, entender que a jornada pode ser árdua, mas precisa tomar uma posição, precisa de um reposicionamento, entendendo que o reposicionamento é uma segunda chance que tu tem. De novo, né? Novamente. Então, uma nova posição, uma nova oportunidade que Deus te dá de se encontrar. Quando o pastor Célio falou ali no grupo dos pastores, quando ele estava definindo essa primícia e falava no tema renovo, né? Também alguém falou em recomeço e algumas coisas foram sendo trabalhadas ali. Depois eu falei, pastor, olha, tem uma palavra que vem já comigo há algum tempo, nesse ano, né? Alguns meses, né? Que é uma palavra, que é o reposicionamento. Ele não é, mas tem a ver com o renovo. E o reposicionamento pode sim também promover o renovo. Eu citei alguns exemplos aqui, eu quero falar um pouco do meu exemplo também, né? Falar um pouco de mim, para não ficar só nos outros, né? Olha, eu dei aula na escola infantil há, acho que uns 3 anos atrás. E nesse ano agora eu voltei, né, e entendi que tinha algo que eu poderia fazer ali, né? Entendendo como, né, uma nova tomada de posição, né? Eu penso que não é só o ensino da palavra que é fundamental ali, né? É fundamental sim, é a base, né? Mas tem mais algumas coisas que a gente pode fazer que também, né, assessorando ali a Marta e as pessoas que já estão ali, a gente pode trabalhar também no caráter das crianças, sabe, ajudar na formação do caráter e da personalidade deles também, sabe, deixar marcas nas vidas deles. A gente sempre ora aqui e a gente espera que todas as crianças aqui da casa, elas não se percam e não se desviem. Mas se porventura, e nós conversávamos isso ontem à noite, né? Se porventura alguma delas se equivocar em alguma escolha depois na sua juventude, na sua vida adulta, no momento em que ela procurar algum lugar, né, que ela possa ter um escape daquela condição ruim que ela porventura venha passar, ela tem algumas marcas gravadas no coraçãozinho, na mente dela, sobre a igreja, sobre o que é ensinado aqui, sobre o que era feito aqui, e ela possa lembrar, olha, está tudo ruim, não tenho lugar para ir, mas eu me lembro que quando eu era criança, tinha um lugar que era legal, tinha um lugar que era bom, alguma coisa ficou em mim ali, sabe? Então também isso é um desejo, né? No começo é uma ideia, né? E se transforma em desejo, e aí precisa se caminhar para isso, e a gente não sabe como que vai ser, porque isso vai ser com o tempo, né? Mas que a gente talvez possa promover algumas coisas assim, também nas nossas crianças aqui, nos nossos filhos, e
enfim, né, nos netos e nas crianças que vêm aqui, né? Também promover oficinas de aprendizado. Eu penso em levar os maiorzinhos para conhecer um asilo. A gente queria fazer isso agora no Natal, mas em função do teatro de Natal, quem sabe a gente consiga na Páscoa, se conseguir autorização lá também, né, para que eles saibam que vó não é só aquela, os que tem vó, né? Não é só aquela que faz carinho e brinca e dá doce, né? Mas tem muitas vós também que não têm os netos, tem vós que não têm carinho, tem vós que estão abandonadas pelas suas famílias, né? E quem sabe ali isso possa despertar também compaixão no coraçãozinho deles, né? Enfim, generosidade e tantas outras virtudes que tem no coração das crianças, que precisam ser estimuladas para que brotem, para que vinguem, né? E tantas coisas, outras coisas também, talvez orfanatos, a gente não sabe ainda, né? Tem muitas coisas para fazer, talvez encaixar eles também, né, em alguma ação com o Sérgio, com a Janete, de ação social, para que eles saibam que eles têm tantas coisas e crianças da idade dele, igual eles também passam fome, e isso também desperte algo na vida deles, né? Então, nesse tempo todo, eu acabei pedindo para o pastor me deixar fora das escalas de pregação, né, porque eu entendo que precisava um reposicionamento, eu precisava revigorar algumas coisas, sabe, nessa chamada ministerial, nessa jornada que a gente está traçando aí há mais de 20 anos, né? Eu preciso, mais do que muitos aqui, de um renovo para a minha vida, sabe? E eu entendo que o reposicionamento, ele pode me trazer esse renovo, sabe? Pode fazer com que algo novamente acenda em mim e eu então encontre essa nova posição, né? E aí a gente perde algumas coisas, né? Eu vou perder um tempo de púlpito aqui, um tempo com a igreja, mas na mesma intensidade eu vou ganhar um tempo com as crianças e com os pais das crianças, né? E naquele ensino lá, eu continuo aqui, não vou sair, né? Estou aqui ainda, né? Não vou sair, não vou mudar de cidade, não é o propósito, não é em outro lugar, não, nada disso, é só subir 2 lances de escada, né? Mas isso, de qualquer forma, para quem vem numa jornada assim, abrir mão um pouco de microfone, de púlpito, de plataforma, não deixa de ser uma perda, um abrir mão, né? Um deixar de lado. Então eu né, falei aqui um pouco de mim também, compartilhando isso contigo, mas eu quero que você também, tá? Olha para o teu potinho de iogurte lá, olha para o teu feijãozinho, dá uma olhadinha, ver como é que está lá, se ele está se esgotando, se está ficando murchinho já. Quem sabe seja a hora de você colocar ele na terra, né? Quem sabe seja a hora desse reposicionamento, sabe? E o levar para a terra tem um significado muito importante, sabe? Nós somos da terra, nós somos feitos da terra, né? Então levar para a terra pode representar para nós assim, voltar às origens, sabe? Na pureza, sabe? No princípio das coisas, de como era no jardim, né? Fazer, quem sabe, uma jornada olhando um pouquinho, né, de onde a gente veio. Quem sabe o nosso tirar do algodão e botar na terra possa ser isso também para nós, sabe? Olhar um pouco mais, com mais pureza as coisas, e que, né, tudo isso que foi colocado aqui nessa noite também possa nos ajudar a ingressarmos nessa jornada, né? E tem coisas, irmãos, que a gente não pode levar. Nós falamos dos apegos afetivos, né? E tem coisas mais severas ainda que a gente precisa abrir mão, se a gente resolver se reposicionar. E daí, para encerrar aqui, irmãos, quero falar de quando Abraão, ele saiu, a palavra dele é: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai. E eles estavam naquela jornada ali, e Ló estava junto com eles. E quando Deus falou para ele: sai, deixa os teus parentes, era para ir quem? Ele e a esposa. A descendência viria da união dele e da esposa. Mas ele levou Ló consigo. Talvez ele não quisesse deixar Ló, porque Ló tinha perdido seu pai, era parente dele. Quem sabe ele disse: não, eu acho que o Ló não tem problema.
Mas Ló só causou problema para Abraão. No curso da jornada deles, Ló criou contenda com os pastores de Abraão, né? Ló escolheu Sodoma para morar, acabou perdendo sua esposa. E da descendência de Ló vieram duas tribos, os amonitas e os moabitas, que foram opositores ferrenhos da descendência de Abraão. E o problema só se resolveu para Abraão quando ele se separou de Ló. E mesmo assim ainda teve alguns problemas depois, mas quando, né, já não andavam mais juntos. Então tem coisa, irmãos, que no nosso reposicionamento, na nossa nova tomada de atitude, naquilo que você não quer deixar morrer na tua vida, e que você sabe que precisa se movimentar, algumas coisas ali estão tão apegadas em ti que você diz, não, isso dá para levar junto. Mas irmãos, se Deus disse que não, e se você está ouvindo a voz de Deus, ou se você está com alguém, né, que você entendeu que tem uma visão, e ele te confrontou e disse que não, irmãos, mesmo que doa, não, mas vai sofrer o coitadinho do Ló, deixa que Deus cuida. Quando o dispensaram também, eles foram se agregando, depois veio outra mulher, né, para Abraão, e aí veio um outro filho que também causou problema. E quando eles mandaram para o deserto, Deus cuidou da mulher e da criança. Larga a mão do teu Ló, irmão, deixa que Deus cuida dele, desapega, irmãos. Para concluir, se nessa jornada, irmãos, tem muitas perdas, e é necessário que tenha perdas, Deus também vai te fortalecendo na jornada. Olha só, na jornada de Abraão, Deus o prospera. Nessa jornada de Abraão, Deus mantém Sara ao seu lado para alimentar a esperança da paternidade. Deus dá ao casal um filho nascido de uma mulher estéril. Deus anima Abraão, renovando, visitando ele, falando as mesmas coisas que já tinha falado, animando ele, renovando a promessa. Deus engrandece Abraão e ele vence batalha contra reinos e contra reis. Mas o mais importante de tudo, irmãos, é que Deus mostra Jesus a Abraão, quando ele pede para que o seu filho seja sacrificado, e o menino pergunta, pai, e o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro. Esse é o evangelho, irmãos, que foi ensinado para Abraão e que é o que nos mantém vivos. Deus, para nos livrar da morte, do sacrifício que éramos merecedores, proveu para si um cordeiro, o seu filho, para que fosse sacrificado no nosso lugar. O que temeremos, irmãos? O que temeremos? Há um tempo para que essas coisas se cumpram, e há também um local para isso acontecer, mas isso deixa para Deus, né? Somente persevere até o fim, e se valer a pena, se você entender que vale a pena, se reposicione. Amém? Louvado seja Deus. Coloque de pé, por gentileza, pastora Alessandra. Eu cheguei aqui, estava orando, eu chamei o pastor Sérgio.
Aleluia, Senhor. Amados, o Espírito do Senhor está nesse lugar. E hoje é noite de reposicionamento. Quando eu cheguei hoje aqui, nós estávamos orando e eu chamei o pastor Célio e eu senti a presença muito forte do Senhor e eu falei para ele: pastor Célio, hoje é noite de reposicionamento. Então, eu creio que isso é para a minha vida e eu não vou perder essa oportunidade de me colocar nas mãos do Senhor para que Ele possa me reposicionar. E é com muito temor que o Senhor, que nós vamos ministrar essa ceia. E eu te peço que tu esteja com o teu coração, abra teu coração, esteja atento para aquilo que o Senhor quiser ministrar na tua vida. Talvez seja necessário algumas rupturas, talvez seja necessários algumas decisões que talvez não vão agradar algumas pessoas, nós não sabemos. Mas se nós estivermos nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor, se nós estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos poder conduzir os nossos passos ao propósito. Aleluia. O Senhor, Ele, com a permissão do pastor Célio, vou falar algo. O Senhor, Ele mexeu na nossa agenda. Nós tínhamos uma agenda preparada para algumas ministrações. O Senhor mexeu nisso. E Ele só mexeu, sabe por quê? Hoje eu falei até para a Beth, porque Ele tem liberdade nesse lugar. Porque Ele tem liberdade, porque, aleluia, porque aqui está corações abertos para o Senhor, estão ouvidos abertos, atentos, para ouvir a voz do Senhor. Ele tem liberdade nesse lugar. Ele só mexeu nesta agenda porque Ele sabia que Ele podia reposicionar, porque Ele já estava fazendo antes. Ele já tinha feito algo. Ele quer nos mostrar que Ele tem tudo pronto. Ele quer nos mostrar que Ele é o Senhor desse lugar, sim. Que Ele está aqui, sim. Que Ele tem o controle. Que Ele tem sido adorado nesse lugar. Que Ele tem ouvido as nossas orações. E que principalmente há uma unidade de espírito. E a palavra do Senhor fala que o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito é o Espírito dele, mas a noiva somos nós. E se nós estivermos unidos, Ele estará aqui. Não é tempo mais de picuinha, não é tempo mais de nada mais nos importa. É tempo de nós adorarmos o Senhor. Erebasure Kandaramanaya. Erebasuri andaramanai, erikandarabashu, rekandarabasuri andaramanai. Erererererebasure banai, ererereremanare kandaramanaya. Adore o Senhor. Erga as suas mãos nesse momento e adore. Vamos adorar um pouco mais o Senhor. Ele merece ser adorado, ser engrandecido nesse lugar. É tempo de nós deixarmos na cruz, amados, tudo que passou. Não carregue mais, deixe para trás, não carregue mais as ofensas. Nada mais faz sentido. É tempo de nós vivermos o renovo do Senhor. É tempo de nós deixarmos a água cair na terra seca. Na terra seca onde você foi ofendido. No lugar da tua vergonha, dupla honra. Oh Senhor, traz, Senhor meu Deus, a nossa memória, Senhor, tudo aquilo que nós temos que lançar na cruz, Pai. Corra, corra, corra para o Senhor e deixe o amor do Senhor te encher.
Deixe ser abraçado, deixe ser abraçado pelo amor, deixe Ele curar as tuas feridas. Permita para que você rompa, para que você avance para o propósito. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. É o amor do Senhor que nos chama. Nós dependemos do Teu amor, sim, Senhor. Não dependa da opinião de ninguém. Não dependa da aprovação de ninguém. Tu já foi aprovado. Tu já é aprovado por aquele que te chamou, por aquele que te escolheu. Dependa desse amor. Dependa como você necessitasse respirar este amor. A palavra do Senhor fala, amados, lá em Lucas 24, 13. O caminho de Emaús. Eu vou ler essa passagem, quero que você preste atenção. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, uns 15 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como se impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que tanto vocês debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Jesus perguntou: que coisas? As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles: ele era um profeta de palavras e ações poderosas, aos olhos do Senhor e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viam anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos! Como custaram a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não perceberam que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com quem seguia a viagem. Mas eles insistiram: fica conosco esta noite, pois já é tarde. Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu e lhes deu.
Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Onde o pastor Gustavo falou sobre olhos abertos. Amados, a ceia, no partir o pão, quando Jesus ele parte o pão na ceia, os olhos daqueles homens foram abertos. Quando nós comemos do pão, os nossos olhos podem ser abertos. Se nós entendermos que Jesus não é somente Jesus, mas Ele é o Cristo ressurreto. Nesse momento, aqueles homens, eles enxergaram Jesus como o Cristo ressurreto, e Ele desapareceu. Mas sabe aonde Ele foi morar? Dentro deles. Quando nós entendemos o que o pão é, quando nós entendemos quem Cristo ressurreto, aquele que morreu e que ressuscitou, a revelação ela vem morar dentro de nós, como um alimento. Aqueles homens, amados, estavam sem esperança, eles estavam tristes, eles saíram do propósito deles, porque o lugar deles era em Jerusalém. Jesus não mandou eles ir embora, e eles seguiram o caminho, estavam voltando para trás. E eles estavam caminhando, a tristeza do coração deles, a frustração, a decepção, o medo, tirou eles do lugar, onde eles estavam. E eles precisavam de uma reposição naquela noite. Eles estavam fugindo. Talvez você, talvez eu, talvez nós estamos fugindo de algumas coisas. De enfrentar os nossos medos, de pegar o microfone, de falar de Jesus, porque ontem mesmo também nós ouvimos uma palavra, que somos renovados quando nós agimos, quando fazemos aquilo que nós temos que fazer, fazemos o bem às pessoas, reposicionamento. Aqueles homens estavam abandonando o seu propósito, mas Jesus estava do lado deles. Quem sabe o Senhor Jesus está do teu lado e você não está vendo. Você está cego porque você está triste, porque você foi decepcionado, porque você foi frustrado, porque você está cansado. Mas essa noite é noite de reposição. E no partir do pão, os olhos daqueles homens foram abertos. E eles voltaram, amados. Eles voltaram para o lugar onde eles deviam estar. A ceia, amados, ela tem esse poder de nos reposicionar, porque ela nos fortalece o nosso interior. Se você é músico, você está cansado. Se você é diácono, se você está cansado. Se você é pastor, você está cansado. Não importa o que tu faça. É noite hoje de renovo na tua vida, de renovar o teu homem interior, de permitir que o Espírito Santo venha agir, venha liberar força na tua vida. A vida de Cristo possa circular em nosso meio, para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Amém? Aleluia. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com ele. E eles disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. E ele apareceu para Pedro. O texto fala que enquanto Jesus falava, o coração deles queimava, mas eles não conseguiam ainda ter uma atitude. As palavras de Jesus, amados, quando nós temos os nossos olhos abertos, elas queimam dentro de nós. E as palavras do Senhor, elas têm que começar a queimar novamente no nosso coração, a trazer esperança, a trazer renovo, a trazer força, a trazer fé. Aleluia! Glórias a Deus. Que sejamos nessa noite renovados. E outro texto que eu quero
ler, ele está em João 6:53. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmo. Nós precisamos, amados, desse poder da ceia do Senhor, para que venhamos ter vida em nós. Mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia, glória a Deus. Pegue o pão e vamos nesse momento consagrar o pão. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós agradecemos, meu Deus, pelo teu sacrifício, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo teu poder, Senhor. Pelo poder do Senhor, Pai, que está disponível nesse ambiente, Senhor. Nesse ambiente de ceia, Senhor. Nós te agradecemos pela comunhão, Senhor, meu Deus, que nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui debaixo, meu Deus, Pai, de uma comunhão, Senhor, de espíritos, ó Pai. E nós sabemos, meu Deus, que é nesse ambiente que tu se move, Pai. É nesse ambiente que tu cura, Senhor. É nesse ambiente que tu renova, Senhor. Por isso, eu te peço, Pai, nessa noite, Pai, venha nos reposicionar e nos fortalecer, Pai. Que ao comer, Pai, desse pão, Pai, que é a tua carne, Senhor. A tua carne, Pai, que foi o teu corpo, Pai, que foi moído, Senhor. Foi moído, Pai, foi dilacerado, Senhor. Pai, nós possamos, Pai, ter um entendimento, Senhor. O entendimento, Pai, de que também, Pai, nós vamos enfrentar lutas, Pai. Nós vamos enfrentar, Pai, desafios, Pai. Dificuldades, Pai, afrontas, Pai. Mas nós venceremos, Pai, porque Tu venceu, Senhor. Você já venceu, Tu abriu o caminho, Pai. E nós também vamos vencer, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós consagramos, meu Deus, Pai, esse pão, Pai, que representa a Tua carne, Pai, o Teu corpo, Pai. E queremos, Pai, que o Teu corpo nos alimente, Pai, o nosso homem interior, Senhor, com força, com vigor, Pai, com fé, Senhor, com ousadia, Pai, com o Senhor, meu Deus, Pai, amor, Pai, porque o verdadeiro amor que é você lança fora todo medo. Que todo medo, Pai, que os teus filhos têm, Pai, de romper, Pai, do microfone, ou seja, de falar do Senhor, Pai, possa, meu Deus, Pai, ser, Senhor Jesus, vencido, em nome do Senhor Jesus, porque somos mais, muito mais do que vencedor. Nós consagramos, Pai, o pão, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Pode comer do pão. Aleluia. Vamos consagrar o suco da videira que representa o sangue glorioso do Senhor. Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, consagrar o suco da videira que representa o Teu sangue, Senhor, a Tua vida, Pai. Nós sabemos que há uma glória poderosa no sangue de Jesus, Senhor. O sangue, Senhor, meu Deus, que foi vertido na cruz do Calvário, que nos trouxe vida. O sangue, Senhor, que afastou a morte, o anjo da morte, Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, esse sangue esteja nos umbrais do nosso coração, Senhor. Para que o espírito da morte, Senhor, não haja, Senhor, meu Deus, em nada daquilo que formos fazer, Pai. Nem em nós e nem na nossa descendência, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora, Pai, mover, meu Deus, as Tuas mãos em direção a este lugar, Senhor. E operar grandes curas, Pai, físicas e espirituais, Pai. A alma ferida, Senhor.
A síndrome do pânico, Senhor, a depressão, em nome do Senhor Jesus, nós mandamos embora. Nós cancelamos em nome do Senhor Jesus. Todo espírito da morte, Senhor, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja cura, Senhor. Que haja vida espiritual, prosperidade, Senhor. Que haja curas, meu Deus, Pai, abundantes, Pai, de vícios, Pai. Eu declaro agora pessoas curadas do vício da droga, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Dos vícios, Pai, da prostituição, da pornografia, Senhor. Todo tipo, Senhor, meu Deus, de vício, Pai, da cocaína, Senhor, da maconha. Não importa, Senhor, nós não aceitamos isso na nossa família, Senhor. Nós declaramos, Pai, a vitória. Nós declaramos a vitória do sangue de Jesus. Nós declaramos a vitória no sangue de Jesus. Consagramos agora esse suco da videira e recebemos a vida do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Beba do cálice. E declare a vitória. Aleluia! Seu nome é santo, poderoso és. Aleluia! Declare o brado de vitória. Aleluia! Você foi reposicionado nessa noite. O diabo perdeu. E a cruz nos libertou. A cruz nos libertou. Exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso és. E não há nada que o Senhor. A cruz me libertou. Declare essa verdade. Declare essa verdade. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Tu és exaltado e engrandecido. Morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado e Você pode aplaudir o Senhor por essa noite. Aleluia. Se é para Ele, você pode fazer melhor. Oh, aleluia. Aleluia. Essas são as nossas festas. Primícias é um tempo de festa onde nós podemos festejar o nome dEle.
Sabe, há muita gente buscando festas aí fora nesse tempo. E nós fazemos nossas festas. Nossas festas levam às vezes 5, 6, 7, 8 horas em adoração. Passamos às vezes da madrugada aqui, e, enfim. Nós somos os remanescentes. Aleluia. E vocês vão ver ainda que vai acontecer até o final. Quem é remanescente para perseverar, amém? Você vai perseverar? Aleluia. Você vai ver o que vai acontecer aqui no último dia, irmão. O teto vai descer sobre este lugar. Aleluia.